Esperei tanto tempo que o cabelo chegou até a secar. Ai, que ridículo você. Esperou eu botar para gravar para falar isso. Você não tem cacho, não, garoto? Tem, ó. Ai, ai. Vai lá, bobozinho. Você quer começar ou quer que eu comece? 3, 2, 1, eu posso começar. Não ensaiei nada, mas nós estamos aí. Tá bom. Olá, sejam muito... Gente, a pessoa some da tela. Só porque eu estou aqui concentrado. Deixa eu abrir a janela aqui. Pronto. Está entrando um vento. Chovendo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendizes de Joana, nesse 27º episódio do capítulo 7, que nós estamos estudando, onde a gente vai falar hoje sobre as ambições psicológicas e transtornos de conduta, do livro Psicologia da Gratidão, nas páginas 143 até a 148. Juliana Arcanjo, está bem? Agora eu fiquei até muda. Falou meu nome. Ai, e aí, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Ambições psicológicas e transtornos de conduta. Joana de Ângeles começa com uma lista, não vou dizer exaustiva, não, porque é sempre bom reler e fazer, sabe, checklist, assim, checando. Quantas, eu não vou nem dizer em quais delas, não, mas é quase que. Quantos livros todos eu estou aqui me incluindo Quantas nelas? vezes eu me demoro nelas? Pois é, e Joana de Ângeles traz, né, nesse comecinho desse item aí do capítulo 7, né, todo essa contextualização, né, de tempos, de atenção que nós dispensamos muitas vezes na nossa existência para coisas que talvez não tenham tanta relevância no nosso plano espiritual, né? E o que fica muito claro nisso para mim, quando eu fiz a leitura, é mais uma vez o convite para que a gente relembre o quanto seres espirituais que somos e o quanto ainda estamos aqui, como ela chama, né, no carreiro material, o quanto ainda estamos neste carreiro material, né, ligados e pertencentes, né, ainda a essa conexão com a matéria, conexão com as redes sociais, conexão com tudo o que, entre aspas, seria fútil para a nossa existência espiritual, né? O quanto a gente ainda precisa se conectar à aceitação social, ao quanto nós precisamos criar nos nossos arquétipos, né? Que tanto Jung falou lá desde o início, que Joana vem trazendo isso dentro do livro da Psicologia da Gratidão, as questões que a gente forma e, de alguma forma, colocamos elas ali nas nossas sombras e aí elas, em algum momento, vêm cobrar essa conta, né? Vem à tona no nosso dia a dia. Muito bem. Não sei se é porque eu acordei cedo, mas ó, eu estou na praticidade hoje do checklist. Então eu quero fazer uma proposta. Pega seu livro aí, né? E me chamou a atenção, assim, essas 3 primeiras páginas, ela vai efetivamente, eu, por exemplo, fui listando, assim, eu primeiro sublinhei, depois eu fui circulando tudo que tem nesse carreiro, né? Tudo que tem nesse nosso desvio que não nos conecta com a nossa meta essencial. Então, olha só, ela já começa a partir do 2º parágrafo. Na verdade, no 1º parágrafo, ela já fala
o quanto nossa cultura é imediatista, nossa cultura é utilitarista, o quanto, depois continuando, eu sublinhei aí, olha, a gente se preocupa com as coisas de fora, então, né, destacamos os triunfos de fora, as conquistas que exaltam o ego e que não vão colocar em evidência a nossa natureza né, brilhante, o nosso self, a questão do poder, do ter. Eu achei muito interessante depois um parágrafo que ela vai falar da questão do egoísmo e do quanto a nossa juventude ela tem sido preparada, né, para comportamentos exóticos, alienantes, paixões de imediatos efeitos. Então, essa preparação, enquanto ainda somos jovens, tão focada para essas palavras iniciais que ela falou, né, no utilitarismo e no imediatismo, isso auxilia nesse nosso adoecimento, né? E que o título fala disso, dos transtornos de conduta. Depois, exibicionismo, o fato de tudo aceitar, e aí tudo que culturalmente, socialmente está, digamos, na modernidade, né, na modinha. Ela destaca com todas as letras a questão dos vícios sociais. E aí, bom, conhece algum, Dani? Né? Tabaco. Todos? Ouvi todos? Vamos lá, concentra. Vícios sociais, tabaco, álcool, drogas alucinógenas. E ela vai falar que é tudo o que, né, o que importa. A gente vive um momento que o que importa é o... Começa com P. Vai lá, Dani. P? Não, você está acelerada aí, menina, vai! Não, vou não, vai, fiz greve agora. Vai lá. O que importa é só para saber se você está me acompanhando. O que importa é o pra. Termina com Z. Prazeres. Tá bom, muito bem, muito bem. Prazeres. Hein? E Ju, olha como ela vem trazendo, né? Ela passou aí pela juventude, ela passou pelos vícios que são as portas de entrada para a aceitação, né, dentro da sociedade, que a gente acha, né, que são as portas para a gente entrar na sociedade, né, para a gente se sentir num status, né? E aí depois ela vem já na curva, né? Porque me parece muito uma onda, assim, a gente sobe, 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 achando que isso tudo é um complemento, é uma entrada, é um alimento para o nosso ego, né? E nós vivemos, na verdade, permeando as sombras, né? Tocando as nossas sombras nesse sentido. E aí ela começa a falar assim sobre o quanto tudo isso desgasta a nossa energia orgânica, o quanto tudo isso a gente talvez num dado momento da vida, ou seja, quando a velhice nos bate a porta, né? Quando a existência, talvez a nossa energia fluídica vai começando a minguar, e aí avizinha-se a nossa passagem para o mundo espiritual, como talvez despertar, né? Para que as coisas que a gente viveu, como se a gente fizesse um balanço, né? Será que tudo que foi vivido de fato valeu a pena? Será que tudo que foi vivido de fato foi vivido como deveria ser, né? O que a gente deu de valor? Eu até anotei assim: qual a conduta que eu quero seguir na minha existência? Sim. E essa pergunta talvez ela tenha que nos acompanhar desde a nossa adolescência, desde a nossa começo da nossa vida adulta, para que de fato a gente entenda que essa vida é uma onda mesmo. Ora estamos em cima da crista, ora nós vamos dar uma descida, vamos pegar novamente essa onda.
nas experiências que construam a nossa moralidade, né? Que construam essa, como ela trouxe aqui, que nos auxiliam nesses transtornos que nós temos durante a nossa vida, fazendo que a gente consiga trabalhar as nossas áreas da afetividade, a nossa área as nossas áreas da emoção, né? E aí ela até traz aqui na página 146, sem as necessárias resistências morais para os enfrentamentos naturais que ocorrem com todos os seres vivos, muitas vezes a gente acaba se apegando ao quê? À negativa, à posição cômoda para justificar a falta de valor íntimo, permitindo que a sombra lhes passe a governar os sentimentos angustiados. Sabe o que eu anotei aqui, Dani? É uma coisa que eu, às vezes, ouço muito como a solução, a desculpa, a receita, a identificação da raiz do problema, parece que das pessoas, que chega no consultório e fala que minha questão é que eu tenho baixa autoestima. Então, eu anotei aqui, me lembrou disso, dessa baixa autoestima, que é quando a gente se apega a essa negativa. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo resistir a todos esses chamados do imediatismo e dessa vida, da cultura em que eu vivo. A posição cômoda para justificar, então, a falta de valor íntimo, né? Eu não tenho valor, eu não sei me amar, e aí vem a questão, eu coloco tudo na conta da baixa autoestima, e justamente essa conduta vai dar brecha para a sombra, né? Vai dar brecha para que a angústia, para que a ansiedade, para que isso nos governe. Eu sublinhei aqui, botei esse parágrafo também. E isso o quê? Fomenta, né? Assim, alimenta a questão dos transtornos e faz com que a gente vá para aquilo que a gente já comentou muito, que é a fuga psicológica, transferência de responsabilidade, não sou eu, é você. Um pouquinho mais para baixo, nessa mesma página, ela fala do autoenfrentamento. O autoenfrentamento me remeteu aos conflitos existenciais do livro dela também, de Joana de Ângeles, né? Que lá nós temos várias questões assim que a gente vê quais são as desordens que criam tais conflitos, né? Quando nós não enfrentamos, quando nós não olhamos, porque como ela disse aqui em cima, né? Enfrentamentos naturais. Então, se a gente trouxesse essa naturalidade para os enfrentamentos, para as dificuldades, e parasse, talvez, de achar as desculpas, né? As fugas que a gente acaba colocando. E depois do autoenfrentamento, Joana de Ângeles traz assim: o significado da existência encontra-se também no transcurso em que se viaja na direção da meta colocada como determinante para o bem-estar, né? E aí, agora, palavras minhas, para o nosso bem-estar, né? Para o bem-estar de quem habita ao nosso entorno. Toda essa energia que a gente coloca no nosso envoltório aí. Sim. E aqui eu quero trazer uma contribuição de um outro livro que eu estava folheando, também de Joana de Ângeles, porque como vai falar do significado da existência, né? No livro, esse aqui, Em Busca da Verdade, tem um capítulo que fala, na verdade, uma parte que fala sobre a crise existencial, né? E como a gente falou de sombra, né, que a gente dá esse espaço para a sombra, e é uma coisa que a gente já vem trabalhando lá no início, nos episódios, a sombra, né, predomina na conduta. Ou seja, a gente dá esse espaço, a gente permite que venha. Mas até para fugir desse desculpismo, desse mimimi, de jogar a responsabilidade para o outro, olha o que Joana diz. A sombra predomina na conduta, vírgula. Mas o si mesmo
permanece orquestrado pela esperança e pelas aspirações de liberdade e de triunfo. Ou seja, quem é que tem o comando? Não é isso? Quem é que tem o comando? Quem manda nessa nave? E Joana de Ângeles vai começar a trazer, a partir daqui, nesses parágrafos, o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa investir. Eu coloquei aqui para frente, né? Que a gente precisa aprender a retirar o melhor de tudo. Atitude receptiva, né? Em relação aos dons do existir. A gente está falando de quê? De gratidão. Somos gratos pela vida, a começar pela vida, né? Retirar o melhor do resultado de cada momento. Aquele sentimento que quando você acorda de manhã e olha assim, poxa, obrigado só por ter levantado hoje da cama, obrigado só por ter mais uma oportunidade de fazer, de acontecer diferente. Se nós estamos no comando, né, das nossas condutas, Sim. dos nossos pensamentos, tem alguma coisa... esse é o pensamento meu, né? Tem alguma coisa errada aí no meio da curva, que a gente acaba se bloqueando para as coisas novas. Até a gente estava conversando aí nos bastidores mais cedo, Sim. né? Essa questão que, poxa, eu olho para uma situação na minha vida, sei lá, que eu estou com preguiça, por exemplo. Mesmo sabendo que tem outra pessoa me esperando, mesmo sabendo que tem uma situação que eu tenho que fazer, eu opto pelo quê? Por dormir mais 30 minutos. Por quê? Porque eu estou preocupado em satisfazer, talvez, a minha necessidade. Lógico que o exemplo da preguiça é um exemplo que a gente pode aplicar para muitas outras coisas, mas perceba que, já começando daí, eu ter a consciência que tem uma pessoa me esperando, que tem um dever a ser feito, e eu ainda assim opto por realizar os meus desejos, vamos aplicar isso em outras coisas, né? Muitas vezes numa discussão, eu posso abrir mão da minha opinião, mas por que muitas vezes eu prefiro que a minha opinião sobressaia as demais? Por que eu não me coloco como ouvinte? Por que eu tenho que me colocar como um narrador de história? Né? Então, a gente vai caminhando e analisando os nossos comportamentos, e é perfeitamente possível eu mudar esse meu comportamento, a começar por eu mudar o meu comportamento. É o que Joana de Ângeles vai falar aqui, Dani, a questão do trabalho interior. Né? Qualquer indivíduo que aspira ao bem e ao amor trabalha-se interiormente e recorre aos relacionamentos afetivos ou não, experimentando satisfação a cada momento, né? E por aí vai, né? A questão da gente se entender o que somos, o que nós somos, aonde estamos. Temos uma riqueza aqui dentro de nós. Como disse, eu achei muito significativa ali a frase que eu li do Em Busca da Verdade, para a gente olhar para o si mesmo, para buscar a esperança, para buscar não é, a questão dos dias melhores, e a gratidão, que é o nosso foco aqui nessa obra, ela é essa ferramenta, né? Sabe que eu fiquei traumatizado, né, Ju? Momento confessionário. No último episódio aí, na live, a gente falou de quinta-feira passada, essas palavras gravaram-se à minha mente e dificilmente eu consigo agora acordar e parar de pensar nelas. Quando eu tenho uma preguiça, por exemplo, eu penso esforço, temperança, constância e sacrifício. Aí, logo na sequência... meditação, esforço, temperança. Aí, logo na sequência, vem ser grato pelo bem que chega, pelo mal que não chega e pelo mal que também chega, né? Então, a gente vai colocando no nosso dia a dia algumas coisas que, por exemplo, me ajuda a lembrar sobre determinados comportamentos que eu ainda exerço, né? nessa existência. E é muito interessante quando Joana de Ângeles traz aqui na página 147, né?
Houve, de alguma sorte, a superação da beleza, da arte, da fé religiosa, mesmo que arbitrária anteriormente, para o consumismo, o tormento das aquisições e o relaxamento do prazer sexual de origem duvidosa e de efeitos perturbadores. Isso aqui me faz remeter a todo momento ao que eu quero me ligar, ao que eu quero ter como um comportamento, como um pensamento dentro da minha existência. E só vou, né, parágrafo mais para cima, que eu achei perfeito quando ela então vai dizer que seria ideal que cada um que desperta para os bens imateriais, porque a questão está, né, a palavrinha que você mais gosta, né, Dani? A miopia. A questão está no nosso foco ali, que a gente está no foco dos prazeres, do utilitarismo, das coisas que a gente precisa satisfazer do aqui e agora. Mas que o ideal é despertar para os imateriais, que é a nossa verdadeira vida e essência. Então, que a gente, ao despertar, a gente possa afirmar, vírgula, sorrindo. Itálico, quanta coisa eu já não necessito. Agradeço, portanto, a Deus a dádiva de haver superado essa fase da minha existência. Depois de constância, temperança, esforço e sacrifício, eu vou botar isso aqui, essa frase no quadrinho, né? Quanta coisa eu já não necessito. Pois é. Faz a gente, de fato, fazer essa reflexão, né, interna, essa reflexão do que a gente necessita, né? Eu acho que cabe uma pergunta, porque muitas vezes a gente, eu preciso, mas e o que eu não preciso mais? O que eu consigo viver sem já? Né? É um exercício que cabe a nós fazer essa reflexão interna sobre as relações, sobre os bens materiais, sobre os bens imateriais. O que eu preciso de imaterialidade para que eu consiga estar bem, o meu bem-estar seja estabelecido ou reestabelecido, né? Ou lembrado, né? Porque às vezes a gente passa por essa fase de agora eu sou zen, né? Não preciso de mais nada, vou viver apenas de luz. E daqui a pouco a gente descobre que a gente precisa ainda de alimento, que a gente precisa de água, que a gente precisa de companhias, de crescimento, tanto numa sociedade mais saudável, né? Eu fico muito ainda reflexivo com as questões que a gente vê nas redes sociais, as opiniões fervorosas, a incitação para muitas coisas, e a gente acaba caindo nisso, né? A gente acaba caindo nesse marketing de coisas materiais, achando que a gente cria-se a necessidade e a gente acredita que precisa, né? Perfeito. Eu quero, então, te provocar para já pensando na nossa reflexão do nosso encontro ao vivo. Você tem noção, Dani, de quanta coisa você já não necessita? Você consegue, nesse trabalho, trabalhar interiormente, nesse hábito de trabalhar interiormente, saber perceber o que você necessita, né? E as coisas que você já não mais necessita? Olha, tem uma lista aí, mas vamos deixar para a noite. Então, dessas coisas que já não necessito ou que necessito, quais aquelas que me fazem bem? Quais aquelas... Vamos relembrar as coisas que a gente tem estudado, né? Que estão no meu caminho para a autorrealização, para o caminho da paz, o que me agrega, o que não me agrega. Porque a palavra está no despertar, na consciência. Se a gente conseguir, né, nessa atividade de hoje, nesse exercício, nesse episódio, nesse convite para reflexão com quem está aqui conosco,
sabe? Dar uma luz para essas coisas, uma sacada que a gente já tiver, isso já é um passinho que a gente vai avançando, né? Sim. E até para não voltar atrás, né? A gente vai tomando consciência e fala assim, não, esse passo eu já dei. Pois é, uma colinha aqui, eu fiz um resumo aí do livro esses dias, do que a gente já Nossa. viu, né? E aí, assim, eu fui anotando alguns pontos chaves, né? E aí, por exemplo, qual o significado que a gente coloca em nossa vida? O que de fato importa? Joana de Ângeles traz sobre as nossas miopias. Para o que eu ainda sou míope? Qual a gratidão empunhamos pelo fato de estarmos vivos? Quais sombras que permitimos que entrem em nossas atitudes? Por que agimos como agimos? O que meus atos ou atitudes contribuem para um coletivo social? Quando falamos de famílias difíceis, mas somos gratos por recebê-la ou por ser recebido nelas? Perfeito. Estamos em busca da plenitude ou nós deixamos que o desgaste da ansiedade nos tire esta busca? Então, assim, eu fui pincelando sobre várias coisas que a gente foi olhando, me lembrei do tal do brilhante que somos, do diamante, né? Brutos em lapidação, me lembrei da história da ostra, me lembrei do meu elefantinho, tadinho, tão bonzinho. Olha, foi uma busca assim dentro do livro e tudo foi fazendo conexão e foi continuando e seguindo e aí está desembocando nessa busca pelo que de fato importa, né? Pelo que de fato tem que ficar a nossa tela mental, a nossa tela visual a todo momento para que a gente possa ir criando consciência do que é assim, do que é bom não, mas do que necessitamos ainda, do que já podemos deixar de lado e do que mais a gente pode conquistar para carregar na nossa existência espiritual. Perfeito. Bom, acho que fica o convite para essas reflexões, para esse olhar interno, para perceber em quantas coisas ainda estamos atrelados na materialidade e o foco para, né, os bens imateriais. Então, posso encerrar com a frase que eu mais gostei, Dani? Com certeza absoluta. Então, vamos aqui. Olha, quanta coisa eu já não necessito. Agradeço, portanto, a Deus a dádiva de haver superado esta fase da minha existência. Então, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também. Grande beijo. A gente se vê mais tarde. Curte, comenta, compartilha, nos ajude a divulgar esse projeto que eu acho fantástico, que tem enriquecido muito a minha existência. E, de alguma forma, eu acho que a gente está formando um grupo muito prazeroso de avançarmos pelas nossas dificuldades e saber que a minha dificuldade é a dificuldade do outro e a dificuldade do outro pode ser a minha dificuldade e assim a gente começa a afinar e ver o que de fato vale e importa para a nossa existência. Muito bem. Beijo grande. Beijos.